Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós leremos o versículo 1 até o versículo 12. Primeira aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. O texto de 1 aos Tessalonicenses 2, de 1 ao 12, nos diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Deus, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos a ponto de oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Oremos. Pai, tua palavra foi lida, será exposta. Que o Senhor nos atente para a exposição da tua palavra. Que possamos, ó Deus, sair daqui mais cheios do teu Santo Espírito e moldados, ó Pai, um pouco mais à tua imagem e semelhança. Que tua palavra venha e nos transforme, ó Pai, e que possamos não somente ouvir, mas colocá-la em prática. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nesses versículos, nós vemos Paulo falando na sua primeira carta aos Tessalonicenses. E Paulo então vem demonstrar como foi a estadia deles entre os Tessalonicenses e a maneira a qual eles acharam para proclamar o Evangelho de Deus entre os Tessalonicenses. Se os irmãos procurarem Evangelho de Deus, essas três palavras aparecem algumas vezes durante esses 12 versículos. Então, Paulo aqui, ele está falando sobre a pregação do Evangelho de Deus e a maneira como ele e seus companheiros fizeram isso entre os Tessalonicenses. Mas se nós voltarmos no capítulo 1, nós vamos entender um pouco de quem eram os Tessalonicenses e por que Paulo estava falando isso para eles. No versículo 2 e 3, depois da apresentação de Paulo falar que ele, Silvano e Timóteo estavam escrevendo a igreja, estavam saudando a igreja de Tessalônica, Paulo reconhece então 3 pontos importantes
que eram motivos de gratidão de Paulo a Deus por causa dos Tessalonicenses. Então nós vemos que no versículo 3, Paulo coloca a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo entende, por isso que Paulo no versículo 1 do capítulo 2, ele diz que a estada deles entre os Tessalonicenses não foi infrutífera, porque ela gerou frutos. Os Tessalonicenses passaram a ter uma fé operosa, uma fé que opera, uma fé que age, uma fé que é demonstrada por meio das ações deles, por meio do modo de vida deles. Então as boas obras dos Tessalonicenses eram demonstradas por meio das ações, por meio da vida dos Tessalonicenses. E não somente isso, eles tinham um amor abnegado, um amor que negava a si mesmo, a ponto de se entregar aos outros. E é interessante que nós vemos que o próprio Paulo, ele demonstra isso no versículo 8, que eles estavam a ponto de entregar a própria vida, além do Evangelho. Então eles aprenderam isso com Paulo, de ter um amor abnegado. E eles também tinham uma firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, esses 3 pontos baseavam a fé dos Tessalonicenses e, consequentemente, baseavam a vida dos Tessalonicenses. A partir disso, nos versículos 4 a 6, Paulo ele reconhece que a pregação do Evangelho teve esses frutos entre os Tessalonicenses, reconhecendo que eles foram eleitos e o proceder deles, ou seja, a maneira deles de viver. Por quê? Eles se tornaram imitadores do Senhor com alegria do Espírito. O versículo 6 nos traz isso. Que os Tessalonicenses, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E eles receberam a palavra em meio à tribulação, mas isso não tirou a alegria do Espírito Santo deles. Então eles se alegraram, mesmo em meio às tribulações, por receber a palavra de Deus. E eles se tornaram imitadores de Paulo. E nós veremos um pouco mais o que eles teriam para imitar de Paulo. E por fim, dos versículos 7 a 10 do capítulo 1, Paulo vem mostrar a fé e a mudança de vida dos Tessalonicenses. Foi tamanha essa mudança deles, que a conversão e a mudança de vida deles havia repercutido por toda a parte, de modo que eles se tornaram modelos para outros cristãos. Então é tendo isso em vista que Paulo diz que a estada entre os Tessalonicenses não havia sido infrutífera. Havia sido uma estada que frutificou, porque aqueles irmãos haviam se tornado até modelos de cristãos, modelos a serem seguidos, modelos a serem imitados. E a partir disso, Paulo então ele vem relembrar a maneira como ele e seus companheiros se portaram diante dos Tessalonicenses, para que eles continuassem com um modo de viver digno de Deus. E hoje nós entenderemos um pouco mais sobre o modo de viver do cristão. Como o cristão deve viver, qual é o modo que o cristão deve viver. Então, dos versículos 1 ao 4, nós vemos que para existir um cristão, primeiro deve existir uma pregação do Evangelho que gera frutos. Quando nós pregamos o Evangelho, a pregação do Evangelho gera frutos. E depois de Paulo dizer que a pregação, a estadia entre eles, no versículo 1, não se tornou infrutífera, Paulo entende que eles se tornaram um modelo de cristão.
E ele começa a explicar e a relembrar aos irmãos de Tessalonicenses como isso havia acontecido. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, mesmo em meio a muita luta, a tribulação, a diversos problemas em outras cidades, Paulo e seus companheiros, eles chegam aos Tessalonicenses, eles chegam a Tessalônica e confiam no Senhor para proclamar, para pregar o evangelho. E é somente por meio da pregação do evangelho e confiança em Deus que nós podemos pregar, certos de que Deus é quem fará frutificar. Essa era a confiança de Paulo, essa era a confiança dos companheiros de Paulo. Porque eles sabiam, confiavam em Deus, que a tarefa deles era pregar o evangelho. E que a obra de transformação era do Espírito Santo. Quem cuidaria para que aquilo lá frutificasse seria o próprio Deus. Isso se estende também a nós. Se nós voltarmos para a carta de Paulo aos Romanos, nós veremos que como crerão se não há quem pregue? E não somente pregar é estar aqui na frente falando para uma congregação, para toda uma igreja. Nós podemos pregar todos os dias da nossa vida e nós devemos pregar todos os dias da nossa vida, por meio do modo de viver do cristão. Então, quando nós paramos para analisar qual que é a pregação do evangelho que gera frutos, nós vemos que pelo versículo 3, é uma pregação que fala sobre o verdadeiro evangelho, sobre a obra de Cristo, sobre o que Cristo fez. É um evangelho que fala do novo nascimento, da vida eterna, do amor, da graça, da misericórdia de Deus, sem influência do querer humano, sem influência de impurezas, de engano, de dolo. Ou seja, Paulo aqui ele está falando que ele não usou de nada humano, ele não quis se aproveitar da pregação do evangelho por nada. O foco dele era apenas pregar o evangelho de maneira confiada, de maneira fiel a que Deus entregou para ele. Então o evangelho pregado que agrada a Deus e o evangelho que gera frutos, que traz vida àquele que estava morto nos seus pecados, que torna filhos aqueles que andavam distantes, é o evangelho do Deus que prova, transforma e muda os nossos corações, para que assim nós também levemos esse evangelho para que outras pessoas sejam transformadas. É isso que nós vemos no versículo 4. Pelo contrário, ele não se baseava em enganos, ele não se baseava em impurezas, mas Paulo havia sido aprovado por Deus, a ponto de Deus confiar a ele a pregação do evangelho. E Deus também confia a nós a pregação do evangelho. Nós também somos chamados para anunciar o evangelho de Deus, e não para agradar a homens, e sim a Deus, porque é Deus quem prova os nossos corações, é Deus quem transforma, quem muda os nossos corações, para que nós possamos proclamar o evangelho, para que nós possamos levar o evangelho. Então, a pregação do evangelho, ela deve ser feita com a certeza de que há de frutificar e gerar pessoas nascidas de novo. Essa era a certeza de Paulo e dos seus companheiros, que a pregação do evangelho fiel àquilo que Deus havia levado para eles, a que Deus havia ensinado para eles e que eles estavam proclamando. Esse evangelho é o único evangelho que transforma vidas, que frutifica, que gera pessoas que nascem de novo.
O evangelho que fala da obra de Cristo, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, para que nós que estávamos mortos, que estávamos distantes de Deus, agora pudéssemos ser trazidos para perto de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus e reconhecer o amor, a graça e a bondade de Deus. Então, depois de Paulo mostrar qual é a pregação do evangelho que gera frutos, ele então passa a falar sobre o exemplo, o modo digno de viver, o modo do cristão viver, é um modo que prega o evangelho pelo exemplo. Por isso que eu falei que não somente pregando, estando à frente de uma igreja falando, é que nós pregamos o evangelho. Nós muitas vezes pregamos o evangelho apenas pelo nosso exemplo. Existe uma frase que não tem um dono certo, que diz: pregue o evangelho, se precisar, use palavras. Mas nós devemos pregar o evangelho usando palavras e usando o nosso exemplo. Quantas vezes nós não escutamos alguém falar de um cristão usando o exemplo de vida desse cristão? Quantas vezes nós não fizemos isso com alguém da igreja? E ainda diz que é cristão, mas faz tal coisa. O exemplo mostra aquilo que nós cremos. E Paulo vem mostrar qual foi o exemplo dele, a igreja de Tessalônica, e por que a igreja de Tessalônica se tornou um modelo de cristãos. Porque eles tiveram um exemplo em Paulo e se tornaram imitadores em Paulo, de Paulo e de Cristo. Porque eles tiveram um exemplo de Paulo, eles seguiram o exemplo de Paulo. Então nós podemos ver no versículo 5, que o que Paulo diz, versículos 5 e 6, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Paulo, ele passa então aqui para o exemplo próprio, exemplo dele e dos seus companheiros. Ele usa isso para demonstrar que a fé e a pregação do evangelho, elas são acompanhadas de um modo de vida que agrada a Deus e que um modo de vida que afirma essa fé e essa pregação. Em outras palavras, Paulo e seus companheiros, eles viviam o evangelho que pregavam e se tornavam o evangelho que pregavam. Paulo e seus companheiros viviam o evangelho que pregavam e se tornavam o evangelho que pregavam. Eles não se baseavam nas coisas terrenas, na glória humana. Esses dois versículos mostram que o exemplo, pelo modo de viver, ele começa em não tentar modificar o evangelho para o próprio ganho. Eles não tentavam modificar o evangelho para eles se darem bem, eles conseguirem algo. Lembrando que eles eram missionários, viajantes, e estavam em uma cidade totalmente alheia a eles. E que eles haviam sofrido maus tratos em outras cidades. Então eles poderiam muito bem tentar modificar o evangelho, como muitos fazem, para conseguir riqueza, para conseguir glória terrena, mas eles não fazem isso. O exemplo deles começa mostrando o evangelho verdadeiro. Eles não modificam o evangelho para ganho próprio. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós lemos alguma coisa na Bíblia que bate em algo que nós fazemos de errado. E nós tentamos então moldar a palavra de Deus, modificar a palavra de Deus para que ela se encaixe na nossa vida. Quando nós é que devemos ser transformados pela palavra de Deus para nos moldar à imagem de Cristo. Então Paulo, ele não buscava o próprio ganho com bajulação, com ganância, ou esses outros termos em outras traduções,
são trazidos como lisonja e avareza. Ele não buscava a própria glória ou receber a glória humana por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele falava. Ele buscava única e exclusivamente a glória de Deus, que vidas fossem transformadas. A pregação do Evangelho pelo exemplo e modo de viver não busca o seu próprio bem, mas que Deus seja o centro e glorificado em nossas vidas. E é interessante que Paulo coloca, então, ele usa um outro exemplo para mostrar que ele não buscou o ganho próprio por meio dos Tessalonicenses. Embora pudéssemos, no versículo 7, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Paulo reconhece que ele poderia, sim, receber o sustento dos irmãos de Tessalônica. Ele poderia se aquietar em uma casa e exigir, ele usa exatamente essa palavra, exigir a manutenção, que eles fossem sustentados pelos irmãos de Tessalônica. Mas os motivos que Paulo e seus companheiros tinham para não agir dessa maneira é que eles buscaram se fazer de exemplo para que o evangelho fosse pregado e frutificasse. Então os tessalonicenses, eles aprendem o exemplo de Paulo. Eles se tornam imitadores do evangelho de Paulo, porque Paulo mostra o modo de viver para eles. Paulo se faz de exemplo para eles. Paulo abdica de receber algum ganho para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho frutificasse. E muitas vezes nos tornarmos exemplos de cristão vai exigir de nós que nós deixemos de receber alguma coisa em ganho próprio, para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho frutifique, para que pessoas sejam alcançadas e nasçam de novo. E nós vemos que o amor desses evangelistas, desses missionários, era tão grande, a ponto deles quererem entregar até a própria vida, até a própria alma, para que o evangelho de Deus fosse pregado e alcançasse os tessalonicenses. Quantas vezes nós diríamos que nós entregamos um pouco da nossa vida para o evangelho? Muitas vezes nós não queremos nem mudar um pouco da nossa rotina para ler a Bíblia, para orar, para estar aqui na igreja. Muitas vezes nós não queremos mudar nada na nossa vida, que dirá abnegar, ter um amor abnegado pela nossa alma, pelo nosso ser, a ponto de querer entregar a nossa vida para que outras pessoas conheçam do evangelho. E nos tornar exemplos de cristãos exige isso de nós. Exige que nós abramos mão de coisas que nós queremos ou gostamos de fazer para que o evangelho seja pregado. Exige de nós pensarmos se as nossas atitudes naquele momento são as mais corretas, sabendo que existem pessoas que não são cristãs na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, e que a nossa atitude, o nosso exemplo pode ser um meio pelo qual Deus nos usa para que essas pessoas sejam alcançadas. E por fim, Paulo no versículo 9, ele vem recordar os irmãos de Tessalônica do labor e da fadiga, como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Novamente, Paulo e seus companheiros, eles se fazem de exemplo. Eles mostram como eles se fizeram de exemplo. Ele diz: olhem para nós, se recordem do que nós fizemos, de como nós, dia e noite, labutamos com fadiga, para que vocês tivessem o evangelho proclamado para vocês. Eles se tornaram exemplo.
E nós também devemos nos tornar exemplos de fiéis, exemplos de cristãos, para proclamarmos o Evangelho de Deus. Isso muitas vezes vai exigir de nós labor, fadiga, dia e noite, e até a disposição de oferecermos a nossa própria vida para que o Evangelho seja pregado. Semana que vem nós teremos o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, e nós veremos alguns casos de irmãos nossos que são perseguidos, que são mortos por causa do Evangelho, que estão entregando a própria vida pelo Evangelho, por serem cristãos. Nós não precisamos chegar ao ponto de nos tornarmos missionários para abnegar da nossa própria vida, para deixar tudo e pregar o Evangelho. Nós precisamos, a igreja precisa de homens e mulheres cristãos, exemplos de cristãos nos seus trabalhos, na sua família, na sociedade. É disso, é para isso que Deus nos chama. E por fim nós chegamos no terceiro ponto, que é o modo digno do cristão viver, vivendo de modo digno de Deus. Então nós temos, para nós vivermos de modo digno, de modo que agrada a Deus, nós recebemos o Evangelho que frutifica. E nós então espalhamos esse Evangelho por meio do exemplo e por meio do modo de vida que é digno de Deus. No versículo 10, Paulo ele começa a finalizar esse argumento dele. Vós e Deus. Em outro momento ele diz, que Deus é testemunha. Agora ele toma também os tessalonicenses como testemunhas. Testemunhas do quê? Do modo de vida, de como eles procederam junto com os tessalonicenses. O modo que eles procederam foi piedoso, justo e irrepreensível. O argumento de Paulo aqui é relembrar, tomando os tessalonicenses e Deus como testemunhas, do modo como eles viveram em Tessalônica. Ele mostra que o exemplo deles, o modo de vida deles como exemplo, que eles se fazerem de exemplo, é o modo de vida digno de Deus. E o viver digno de Deus é um viver piedoso. Em outras traduções, essa parte traz como santo. Ou seja, é um viver que busca agradar a Deus por meio da santidade, por meio da fuga do pecado, por meio da resistência ao pecado, por meio da busca de cumprir o que Deus nos deixou. Uma maneira de viver de modo justo, ou seja, em justiça, em obediência, seguindo os caminhos de Deus. E de modo irrepreensível, ou seja, não tem nada que os tessalonicenses ou qualquer outra pessoa pudesse olhar para Paulo e falar, aí ó, isso que eles estão dizendo, que eles se fizeram de exemplos, não é bem assim. Porque olha o que eles fizeram aqui. Eles se tornaram irrepreensíveis. E nós precisamos viver um modo digno de Deus, que é um modo piedoso, é um modo justo, é um modo irrepreensível. Não buscando a glória de homens, mas para que a glória seja a Deus, para que o exemplo seja dado e o evangelho seja pregado para gerar frutos. E então no versículo 11, Paulo ele utiliza o exemplo de um pai que está ensinando, que está educando os seus filhos. Paulo toma um exemplo de um pai que está mostrando para os seus filhos como a vida deve ser vivida. É como se um pai estivesse tomando o seu filho e falando, filho, senta aqui, eu vou te mostrar. E nós sabemos que crianças são mais educadas pelo exemplo
do que pelas palavras. Quantas vezes você, os irmãos que têm filhos, principalmente agora que nós temos muitas crianças pequenas na igreja, quantas vezes você não viu o seu filho fazendo algo que você faz, ou que seu marido, sua esposa fazem? As crianças aprendem pelo exemplo, elas imitam o nosso exemplo. E é essa a ideia que Paulo está trazendo. Como se um pai estivesse educando o seu filho, pelo exemplo e pelo falar. Então esse pai, ele está ensinando o filho a cada um de vós. Como? Ele está mostrando como a vida deve ser vivida, acompanhando o filho nesse processo. Como? Exortando, consolando e admoestando. Em outra tradução traz testemunhando, ou seja, olhando para o filho e falando, realmente é isso que eu te ensinei. Da mesma maneira que Paulo olha aos Tessalonicenses no capítulo 1 e diz, foi isso que nós fizemos. No capítulo 2 ele diz, vocês estão imitando o nosso exemplo. E é interessante que Paulo, ele diz isso, depois de ter falado aos Tessalonicenses que ele tinha motivos de gratidão aos Tessalonicenses. Paulo mais uma vez está mostrando, está ensinando pelo exemplo. Porque aqui ele está exortando, ele está consolando, está admoestando, está testemunhando que os filhos dele na fé estavam seguindo o caminho correto. Então nós como cristãos, o nosso modo digno de viver como cristão, além de justo, santo, piedoso e irrepreensível, é um caminho, é um modo de vida que exorta, que consola, que admoesta, que anda junto com os outros cristãos, para que um ajude o outro a frutificar, para que um ajude o outro a prosseguir. E isso tem um propósito: admoestar, exortar, consolar, tem um propósito: para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Os chamados por Deus para seu reino e glória devem buscar viver por modo digno de Deus. Se você foi chamado por Deus, foi transformado por Deus, você deve buscar viver de um modo digno de Deus. Para que as pessoas olhem e falem, realmente essa pessoa é um cristão. Porque o modo de vida dela, o exemplo dela, a maneira como ela se porta, a maneira como ela age, a maneira como ela fala, denuncia que ela é uma pessoa cristã. Um modo de vida que prega o evangelho por meio de palavras, exemplos, e um modo digno de Deus. A W. Tozer diz, a verdadeira adoração deve ser uma atitude constante e consistente, ou um estado de mente no íntimo do cristão, um reconhecimento firme e bendito de amor e admiração. Se tivermos essa consciência em nossa vida e experiência, então ficará evidente que não estamos apenas esperando pela chegada do domingo para irmos à igreja e adorarmos. Se nós buscamos viver de um modo digno de Deus, ficará evidente para nós e para todo mundo que nós estamos adorando a Deus em nossa vida, e não somente esperando o domingo chegar para irmos à igreja adorar a Deus. O evangelho pregado, que gera frutos, é aquele que anuncia o amor e a misericórdia de Deus por meio da obra de Cristo Jesus, e deve ser anunciado para que pessoas sejam transformadas e se tornem modelos de cristão. Paulo e seus companheiros se fizeram de exemplo do próprio evangelho, pregado por eles, para que os tessalonicenses viessem a crer na palavra. O exemplo e o modo de vida deles demonstrava o evangelho que eles criam e que os havia
alcançado. O Evangelho gera frutos por meio de um modo de viver digno de Deus, que é piedoso, santo, justo e irrepreensível, que exorta, consola, admoesta e testemunha para que outros sejam alcançados pelo Evangelho. Nós devemos procurar meios de pregar o Evangelho que gera frutos, espalhando o amor e a misericórdia de Deus, falando da obra de Cristo Jesus que transforma e faz pecadores mortos nascerem de novo. Por isso, fale. Devemos nos fazer de exemplo do próprio Evangelho, para que outros venham a crer na palavra. Como nós podemos ser exemplos no nosso trabalho, para que outros creiam no Evangelho? Como podemos ser exemplos em nossas famílias, para que outros creiam no Evangelho? Como podemos ser exemplos em nossas escolas e faculdades, para que outros creiam no Evangelho? Como podemos ser exemplos com o nosso dinheiro, para que outros creiam no Evangelho? Como podemos ser exemplos em nossa sociedade, para que outros creiam no Evangelho? Por isso, seja exemplo. Só glorificamos a Deus e podemos espalhar o Evangelho, sendo exemplos quando nós buscamos um modo de viver digno de Deus, com piedade, santidade, justiça e vida irrepreensível, entregando a nossa vida para que outros sejam alcançados. Por isso, viva de modo digno de Deus. Fale, seja exemplo e viva de modo que Deus seja glorificado. Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós sabemos que muitas vezes nós queremos viver da maneira que nós mais queremos, que nós mais gostamos, que nós mais nos sentimos tranquilos. Ajuda-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós não queremos ser o exemplo de cristãos que nós devemos ser. Nós deixamos de proclamar o Teu Evangelho, de glorificar a Ti, para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, satisfazer o nosso próprio querer. Que o Senhor nos ajude e nos dê força, ó Pai, para viver de modo digno de Ti. Viver de modo que o Senhor merece que nós vivamos. Que nós lembremos, ó Pai, que o Senhor é quem nos salvou. O Senhor é que com amor eterno nos atraiu. Com benignidade o Senhor nos atraiu. E que possamos, ó Deus, ter isso em mente, para que vivamos de modo digno de filhos Teus, para que nós possamos ser exemplos em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossos estudos, em nossa sociedade, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e para que vidas sejam transformadas e alcançadas, assim como nós fomos. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos e que o Senhor cuide, ó Pai, de cada um de nós, nos levando em paz e em segurança para os nossos lares. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Alguns, lembrando, aos irmãos, as nossas programações, estão passando aqui atrás. Hoje não temos o cafezinho lá embaixo, tá? Não deu aí na escala para ter. Então, hoje vai ficar em falta, mas os irmãos podem se manter aqui conversando um pouquinho, Vai que está chovendo lá fora, então espera a chuva passar para ir embora. Temos alguma visita de primeira vez aqui na igreja? Então, peço que... Primeira vez? Então, que vocês recebam o abraço da nossa igreja, que os irmãos possam cumprimentar eles depois, dar as boas-vindas, que voltem mais vezes, sejam muito bem-vindos aqui. Aos outros irmãos, que possamos voltar, cada vez
mas mais a casa de Deus. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós estamos, como foi avisado hoje de manhã, o conselho separou, do caixa da igreja uma verba. O que nós temos de informação é que hoje eles estão precisando mais de água. Então nós estamos deliberando ainda para ver como que é melhor, como que eles são mais abençoados. Se nós compramos aqui e enviamos, ou se algo mais próximo lá fica mais fácil para eles receberem. Lembrando que aqueles que quiserem doar também podem identificar nos seus dízimos, nas suas ofertas, essas doações. Tem o Pix que está sendo divulgado da Igreja de Canoas, nós estamos direcionando por enquanto para essa Igreja de Canoas. E eu tenho um pedido especial nessa madrugada, aqueles que conhecem, os irmãos oraram tanto. O Timóteo, meu sobrinho, está indo para São Paulo, amanhã vai ser internado, muito provavelmente vai fazer a cirurgia definitiva para corrigir o problema dele do coração. Então, os irmãos tanto oraram, e se Deus quiser, vai ser resolvido esse problema, e para a glória de Deus. Então, peço que os irmãos orem pela cirurgia, pelos médicos, meu pai e minha irmã que vão junto nessa viagem, a recuperação dele. Minha irmã vai ter que passar alguns dias lá, em São Paulo. Tem o Mateus aqui, que é muito apegado a ela, é autista, então é um pouco mais difícil de entender, a cabeça funciona um pouco diferente para entender o que vai acontecer, mas pela graça de Deus a gente vai passar por isso, e que os irmãos continuem orando para a glória de Deus. Então, eu estarei à porta cumprimentando os irmãos, e eu acho que são todos os recados que eu tinha para dar.